Ok, som. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma breve introdução. Então, eu acho que eu estava refletindo, né? Todas as vezes que Deus ele faz alguma coisa, nunca fica em segredo, irmãos. Nunca fica em segredo. Quando Jesus ele fazia um milagre, nunca ficava em segredo. Embora ele dissesse, não conta para ninguém, nunca. Tudo que Deus faz é visto e é exposto. Quando aconteceu a unção em Davi, o perigo de Davi era que outras pessoas soubessem dessa unção, principalmente o rei. Mas não há nada que Deus faça que fique oculto. E essa unção que Samuel fez em Davi, a unção de ser o rei de Israel, ela se tornou conhecida. Várias pessoas passavam de um para o outro, que Deus havia escolhido um outro, e que o filho de Jessé achou graça aos olhos do Senhor. Lógico que chegou aos ouvidos do rei, que se posicionou como principal inimigo de Davi e começou a perseguir Davi. Davi, ele começa a viver uma vida de fugitiva, onde ele foge do líder da nação. Ele não tem sossego, ele não tem onde pousar a cabeça, e ele também não tem apoio de ninguém. Nessa fuga dele, ele passa em Nob, e ali ele convence o sacerdote a lhe dar suprimento, e dali ele vai para a caverna de Adulão. A família de Davi vai para a caverna onde ele está, e possivelmente porque a ira de Saul não era apenas contra Davi, mas contra qualquer um do lado de Davi. Então a família de Davi chega à caverna de Adulão. Davi pega eles, leva até Gade, pede que eles fiquem lá até que as coisas resolvam na vida dele. Ele volta para a caverna de Adulão. Ali ele chega sozinho, ele não tem apoio de ninguém. Mas começam a chegar pessoas a ele ali naquela caverna. 3 grupos de pessoas. Os que estavam em aperto. Os que estavam em aperto, a gente pode até pensar que talvez na mesma condição de Davi, sem ninguém, sem apoio de ninguém, sem ter aonde repousar a cabeça, conforto, estavam em aperto. Os endividados, talvez escravos por causa de alguma dívida, se tornaram escravos e fugiram dessa condição e foram até Davi. Tenta imaginar, né? E os oprimidos de espírito, quem chega para ele no pior momento da vida dele? Mas quando você tem a unção de Deus, quando você carrega a unção de Deus, você não é influenciado pelo que há de ruim dentro das pessoas. Muito pelo contrário, quando você carrega a unção de Deus, você é uma forte influência. E a unção que estava sobre Davi estava no propósito de Deus. Por que Deus tinha um propósito para a vida de Davi? E por mais que ele tenha errado, mas ele sempre voltava para o propósito de Deus, e isso que agradava a Deus, porque embora ele caísse em erro, e foram vários com a contagem de incenso, embora ele caísse em erro, Deus via no coração de Davi um desejo sincero de agradar o Senhor, de fazer a vontade de Deus, de fazer parte do plano de Deus, de amar, adorar a Deus. Existia, a gente percebe isso nos salmos que ele cantava. E ele sempre voltava para o plano de Deus, e estando no plano de Deus, não tem erro.
confiança de você estar fazendo a vontade de Deus, ela é indizível. Você pode passar o que passar, mas você tem a certeza que você está fazendo a vontade de Deus, que você está no centro da vontade de Deus. Isso gera dentro da pessoa uma confiança, uma força, uma firmeza que é sobrenatural. Davi tinha isso, ninguém conseguia influenciar Davi. E esses homens que chegaram a Davi foram influenciados por eles. E esses homens, eles precisavam aprender a se proteger. Afinal de contas, Saul estava com o seu grande exército à caça de Davi. Logo, também a todo aquele que tivesse junto com Davi, vamos precisar se proteger. Eles foram chegando até Davi, e o que realmente me chama a atenção, não precisa, sei lá, eu só te dar referência, é 2 Crônicas capítulo 12, foram se juntando a ele um grande número de homens, até se tornar um grande exército, como o exército de Deus. Eu fico impactada com essa frase, como o exército de Deus. E como o exército de Deus, Deus foi dando capacidade para que eles pudessem vencer as suas batalhas. Esses homens, eles se tornaram conhecidos, fizeram histórias, porque eles quiseram, porque eles se deixaram influenciar pelo servo do Senhor, pelo o rei que o Senhor levantou. Eles decidiram fazer história. Olha, quando você se deixa influenciar por uma pessoa de Deus, por alguém que carrega as palavras de Deus, a única coisa que vai acontecer com você é ser gerado dentro de você a cada dia uma força maior, uma maturidade, uma estrutura, uma firmeza, e você vai se tornando forte. Você pode até ter precisado de alguém lá no comecinho, você não sabia, não lia a Bíblia, não tinha compreensão, não tinha entendimento, carregava talvez as mesmas coisas que esses homens, desses 3 grupos, aperto, por alguma razão, aperto, situações, adversidade, tribulação no casamento, tribulação na família, aperto, endividado. E a questão de estar endividado, só naquela época, estar endividado era totalmente diferente de hoje, né? Hoje em dia, você está endividado, e se vier a cobrança na tua porta, você ainda corre até risco de ganhar como se diz? Ganhar um valor, né? Uma indenização, dependendo, se a pessoa ficar te incomodando, você corre até o risco de ganhar uma indenização. Pode estar pressionando a pessoa. Não, irmãos, naquela época era diferente. A pessoa, quando ela estava endividada, ela era tomada como escrava. Então não é uma coisa simples. E os atribulados, angustiados de espírito, você sabe que é um espírito angustiado. Isso também não é uma coisa simples. Mas essas pessoas vieram, fizeram histórias e se tornaram conhecidos na humanidade como os valentes de Davi. Agora que eu fiz uma introdução, a gente tem o versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: José Bezebede, filho de Tecrimone, o principal dos 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. A gente vai falar de cada um, de um por um. Vamos ver se tem uma coisa aqui que dá para ir antes. É lá mesmo.
falar de cada um. E aqui vai falar sobre uma guerra contra os filisteus. E nessa guerra contra os filisteus, naquela época, eles eram o exército mais bem preparado da época. Mais bem preparado. Tão bem preparado que Israel dependia deles para amolar suas lanças, suas armas. E era um grupo antigo, impiedoso. Para a gente ter uma ideia, quando Deus faz aquele grande livramento de Israel, tirando Israel do Egito, e antes de abrir o Mar Vermelho, os filisteus, foi a causa de Deus abrir o Mar Vermelho, porque a passagem mais perto para a fuga do povo de Israel seria pela terra dos filisteus, mas os filisteus eram um povo guerreiro, pronto para a guerra, e Israel não tinha preparo. Israel não estava preparado para enfrentar uma guerra, não tinha habilidade. Então, para que o povo de Israel não enfrentasse os filisteus, Deus ele abre o Mar Vermelho. E aí de repente eles têm uma guerra agora com esse grupo, que é um grupo muito bem preparado para a guerra, e é impiedoso, e é pessoas que odeiam o povo de Israel, odeiam. Eles odeiam de morte o povo de Israel. Aí vai falar sobre os valentes de Davi, só que entre os valentes tinha aqueles que se destacaram mais. E aqui fala sobre o primeiro, entre os três principais, que é Joseba, alguns falam só Joseba, que nessa peleja, nessa guerra, ele tinha a habilidade com lança. A lança, ela tem o simbolismo de ataque. Eu acho isso muito interessante poder falar, acho importante poder falar para vocês que o cristão, ele precisa estar na posição de ataque. Posição de ataque. Não adianta, embora eu acho que isso já nem acontece mais, mas eu lembro que uma época atrás, as pessoas não gostavam nem de falar, não fala no diabo, deixa ele lá, e ele não mexe, Se você não mexe com ele não mexe contigo. Não é assim não, não é assim não. Não precisa você mexer com ele, o diabo já anda ao redor, já procurando uma brecha. Ele não fica esperando alguém mexer com ele. Muita gente, irmãos, que diz assim, mas eu nunca fiz nada para ninguém, eu não sei porque estou passando por isso. Satanás, ele é sagaz. Então, o cristão precisa estar na posição de ataque, mesmo que não esteja acontecendo absolutamente nada fora do normal. Tenha a tua lança na mão, ataca, repreende. Eu não sou repetitiva nesse ponto, faz propósito na tua casa, ora na tua casa, repreende o mal. O marido está saindo, você está pelas costas, eu repreendo o mal, todo mal que queira acompanhar, que queira atrapalhar os seus negócios. Não, vai, diabo, tu não pode, na vida dele, tu quer fazer, tu quer ceifar. Irmãos, está tudo bem, está tudo normal, o que você está fazendo, você está assim, quando pensa que não pega surpresa. E aí, é interessante que nessa minha vida de cuidar de casais, eu já vi muita gente que, mulheres que porque o marido era cristão, elas não oravam por ele. Maridos que porque a mulher estava dentro da igreja, envolvida com as coisas do Senhor, ele não orava por ela. Aí quando chega aquela situação dificílima, de crise, de quase separação, quase divórcio, bate um arrependimento. Eu já vi muito isso. Aí a mulher disse assim, mas eu não orava pelo meu marido, eu quase não me lembrava de orar pela minha esposa. Então, esteja em posição de ataque. Não ignore o fato de que, mesmo que esteja tudo normal, Satanás se engana, tem sede na tua família. Se tem uma coisa que sempre
foi, que é e sempre será alvo de Satanás, é as famílias. E o diabo tem desejo de destruir a tua família. Então, esteja orando, esteja batalhando, esteja guerreando. Dobra o teu joelho, ora. Sabe que você vai orar? Vai orar às vezes por você, vai orar pela tua vida financeira, vai buscar Deus. Aí você vem na memória da tua família, ora pelo teu marido, ora pela tua esposa. Aí você repreende o mal, repreende se tem algum espírito imundo, endurecendo aquele coração. Esteja na posição de andar. E José, ele tinha essa habilidade com lança. A gente podia até imaginar, né? Como que é isso, irmãos? Balança, lança para todo lado, vira para trás, e com isso ele conseguiu derrotar 800 filisteus. Isso é extraordinário, é surpreendente. Isso, lógico que tem Deus, é lógico que tem Deus, porque a gente sabe que Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Todo mundo sabe disso, né? Mas o povo de Israel já não foi nenhuma, nem duas. O povo de Israel já perdeu algumas batalhas, porque quando o povo estava, porque Deus sempre deu vitória ao povo de Israel, sempre deu vitória, mas quando o povo de Israel estava em pecado, aí Deus usava os inimigos para levar juízo contra o povo de Israel. E o povo de Israel, sim, já perdeu a batalha, mas Deus não, Deus nunca perdeu uma batalha. E uma pessoa alinhada ao propósito de Deus não pode perder batalha. Uma pessoa no centro da vontade de Deus não tem como perder batalha. Então isso daqui foi realmente extraordinário, mas aposto que tem Deus aqui, tem Deus. 800, só de uma vez. No 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar apegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. E esse daqui também, filisteus não, né? Qualquer inimigo não, eram os filisteus. Então o povo de Israel fugiu. Tem lá o exército pronto para a batalha, para a guerra. O povo de Israel fugiu, mas valente não foge, mas crente verdadeiro não foge, porque está escrito: quem crê não foge. E ele ficou, o povo. Bom, será que esses homens, eles nunca tiveram medo, fraqueza, dificuldades para agir dessa forma aqui? O povo fugiu, mas ele se levantou com a espada, e ele pegou essa espada com tanta firmeza que ele começou a derrotar os inimigos. E o povo só voltou depois para pegar os despojos, aquilo que os inimigos perderam nessa guerra contra Eleazar. Como diz aqui, não foi ele perseverou. Eleazar, José dá um exemplo de uma pessoa habilidosa, e a habilidade dele era uma coisa sobrenatural, coisa de Deus, é Deus quem dá. Eleazar, sinônimo, exemplo de perseverança, de resistência, a ponto que na hora que ele terminou, o povo voltou. Se enquanto ele estava guerreando, ele segurava a espada com tanta firmeza e feria, matava, derrotava os inimigos, mas depois que terminou, aquela mesma
mesma posição, o tempo todo a mesma posição. Quando ele quis soltar a espada, ele não conseguiu por um bom tempo, por causa do tempo que ele ficou segurando firme a espada. Então, como diz a Bíblia, eu ganho para na mão dele. A posição, ele tentou voltar ao normal, soltar a espada, mas ele não conseguia. Exemplo de resistência. Resistência. Isso é uma ordem da palavra de Deus para cada cristão, tá? Depois eu vou lá nesse versículo com você, versículo 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus. Perdão, pulei o versículo, vamos voltar aqui no 11. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Eraíta. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Acho que todo crente, né, quando fala de lentilha, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a situação de Esaú, que abriu mão do direito de primogenitura, de uma bênção grandiosa, uma bênção dada por Deus, por causa de um prato de lentilha, considerando o urgente mais importante do que o divino, do que a bênção de Deus. E a lentilha, ela nunca foi algo de valor. Você pega de Gênesis a Apocalipse, você não pega nada referente à lentilha, dando a ela uma importância, um valor. Não tinha valor. Bom, dizem os estudiosos que foi ele que plantou. Se foi ele que plantou, então cada um sabe aquilo que é importante para si. Cada um sabe. Eu sei o que é importante para mim. E aquilo que eu considero importante para mim, eu vou defender. Assim também você sabe de uma coisa? Tem muita gente que por um filho teu não dá mais nada. Não vê mudança, sabe? Tem muita gente que por causa de um filho teu já considera como um caso perdido. Mas aquilo que é teu, aquilo que você dá valor, você vai lutar por aquilo. Eles colocam bem no meio do campo. Ali no meio, ele consegue proteger todo aquele campo, todas aquelas terras ali, e consegue defender aquilo que é dele. Esse defender aquilo que é dele, lutar por aquilo que é dele, para gente, luta é um exemplo de fidelidade. Luta por aquilo que é dele, luta pela tua família, luta pelo teu filho, pela tua filha, luta pelo teu casamento, luta pela tua esposa, luta pela tua saúde. Aquilo que você considera um valor, não espera que ninguém dá valor. Tem muita coisa que não tem valor. Não tem valor. Se você perder, um exemplo, muita gente se perdeu um filho, o pessoal vai dizer assim, esses dias não, ontem, acho que foi ontem, se não foi hoje, eu vi uma pessoa dizendo isso, né? O filho olha isso, o filho dá uma preocupação para a família, e aí o filho foi abatido. Eu agora tenho que aprender a ter cuidado com essa plataforma, porque tem algumas palavras que se falar, ela não deixa o vídeo. Então o filho foi abatido. Cessaram com a vida desse jovem, e aí a pessoa disse assim, pelo menos acabou a preocupação da família. Você está entendendo? Faz diferença para ninguém. Se você perder alguma coisa que para você é importante, faz diferença para os outros. Uma pessoa disse, né? Alívio, eu sinto o alívio dessa família que vai se preocupar com ele, mas não é isso que você quer, não é isso que a família quer. Então, aquilo que você considera importante, luta, batalha, como esse daqui, a fidelidade dele levou ele a ficar lá no meio, e lá no meio, diz a palavra de Deus, que por meio dele, Deus efetuou grande livramento. Pega mais alguma coisa aqui para a gente poder terminar. 13. Também
3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi, a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refins. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor uma oferta e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. E aí vai falar também Abisai, filho de Joabe, mas tem muitos outros nomes que, se vontade, eu senti, mas eu sei que se eu falar sobre todos os nomes aqui, eu vou me demorar muito. Mas deixa eu comentar isso daqui. A maneira como esses homens defendiam o seu rei parecia hoje que as pessoas julgam como idolatria. Está idolatrando esse homem, está idolatrando o homem de Deus. Tem muita gente que, infelizmente, irmãos, dá tudo por uma pessoa que não conhece o testemunho de perto, e que a pessoa também nunca dobrou os joelhos com o teu nome. E muita gente sabe que botar lá em cima alguém que nunca falou o teu nome em oração. Mas se você conhece alguém que o testemunho desta pessoa, pela tua convivência, você vê os frutos, e pelo testemunho desta pessoa, ela é uma pessoa de Deus, ela é o representante de Deus, você pode defender essa pessoa. Vou repetir, você pode defender esta pessoa. E eles eram fiéis a Davi. A maioria desses casos aqui aconteceu eles sozinhos, grandes batalhas, os filisteus, guerreiros, odiosos, preparados, e esses homens sozinhos, chance nenhuma de ganhar essa guerra, chance nenhuma. A gente também tem que fazer história. E como que eles se tornaram guerreiros? Como se tornaram gladiadores? Nunca tiveram medo? Nunca sentiram, sei lá, fraqueza? Nunca sentiram fraqueza? Nós também precisamos fazer história. Nunca tiveram dificuldades? A questão é que hoje as nossas grandes batalhas, elas têm um sentido, a gente compreende, né? Um sentido espiritual. As coisas boas e ruins acontecem tanto para os justos como para os injustos. Acontecem tragédias, acontecem calamidades, tanto para as pessoas que não servem a Deus, como para as pessoas que servem a Deus. Agora, as pessoas que não servem a Deus, que não andam no caminho de Deus, andam cambaleantes, caindo, andam como derrotadas, muitas delas, e nós também, né, já lá fora, antes de chegar até a presença de Deus, a gente já pegou muito baque, aquele que a Bíblia fala, né? A gente já sofreu muito por falta de conhecimento, a gente já apanhou muito nessa vida por falta de conhecimento, não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que a gente vem para a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos ser sanados. José, Eleazar, do nosso tempo, porque se a gente resiste, como diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, 3, resistir firme na fé. Vamos lá rapidinho, eu sei que vocês conhecem, né? Um versículo muito conhecido.
6. E o versículo que a gente vai pegar. Efésios capítulo 6. Que é o versículo 11. Não, deixa eu pegar o 10. Na verdade, até quem não frequenta a igreja conhece esses versículos aqui, talvez por causa da música, né? 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Permanecer firme contra a cilada do diabo. Pega o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistência. E essa resistência, eles não fugiram, eles não correram. Quem crê foge. Apesar do medo que eles tiveram, mas eles resistiram. E quem deu o livramento, quem deu a vitória para eles, foi o próprio Deus. Tudo que eles executaram foi através da presença do Senhor. A presença do Senhor estava com esses homens. A presença do Senhor que estava com esses homens é a mesma presença do Senhor que está na nossa vida. Batalhas grandiosas e se tornaram gladiadores. Aquilo que eu falo, não foi em tempos de bonança, foi na guerra. Na guerra, eles descobriram suas habilidades, descobriram a sua capacidade, a sua força, lógico, né? Que vem de Deus, e se tornaram conhecidos e famosos. Eu acho maravilhoso quando você descobre a força que você tem. E algumas pessoas só descobriram a força que tinha quando ela imaginou que ela nunca ia dar conta de passar por aquilo. Eles foram forjados na guerra, nós também somos forjados na guerra. No caso de Eleazar, todo mundo fugiu, mas ele ficou ali, sozinho, mas Deus estava com ele. Existem, eu já falei várias vezes, né? Existem lutas em que você não vai poder contar com ninguém, você vai estar só, estar sozinho, e nessa luta em que você vai estar sozinho, é que você vai descobrir que Deus está contigo e que isso é suficiente. Eu já vi algumas pessoas dizer que eu não sei como eu consegui passar por isso, pela dor, pela frustração, pela revolta, por tudo que ela passou, por tudo que ela sentiu. Mas o cristão poderia dizer, eu não sei como eu consegui. Na verdade, a gente sabe como a gente conseguiu passar, a gente sabe como a gente conseguiu superar, a gente sabe como a gente conseguiu vencer os piores dias da nossa vida. Foi com a presença de Deus, e a presença de Deus é suficiente. Se ninguém estiver do lado, se ninguém, porque acontece. Não te ilude, irmãos, não te ilude, nós não temos ninguém. Acontece de às vezes você não tem o apoio da mulher. Olha só, acontece de algumas situações na vida da pessoa, ela não tem o apoio do marido. É algo que ela até se assusta, é inacreditável. Ela nunca imaginou que naquele momento ele não ia compreender que ela estava passando e que ela precisava da empatia, do apoio, do conforto dele. Simplesmente se torna indiferente naquela situação. Irmãos, aconteceu com Jó e pode acontecer com você, de você não ter o apoio de ninguém, você está só. Louvado seja Deus, porque todas as vezes que o servo do Senhor se viu lutando sozinho os piores dias da sua vida, foi ali que ele experimentou momentos extraordinários, ele e Deus. Você pode até estar só, humanamente falando,
mas Deus, Ele sempre vai estar contigo. E eles foram forjados na guerra, as dificuldades, as dívidas, o aperto, a angústia, né? Como é que se diz? Os angustiados de coração, a angústia, o que eles passaram, não barraram, e não teve o poder de barrar esses homens decididos a fazer um novo começo e a estar desprendidos de tudo. E eles fizeram a história. Só não tem essa capacidade quem se entrega ao vitimismo. Como eu disse, acontecem coisas boas e ruins, acontecem coisas ruins para os justos e para os injustos. O que a gente não pode de maneira nenhuma é se vitimizar, porque o que aconteceu lá do início, né? Procurar o culpado e por que eu estou passando por isso, desde Adão. Tem muita gente que hoje procura culpado pelo seu sofrimento. Ao invés disso, procurar culpado, se vitimizar, achar que está sofrendo, que não merecia. Ao invés disso, irmãos, como diz o nome de Samar, que significa desolação, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, a partir do momento que você aprendeu a manejar a espada que te dá vitória, aí não importa o que dizem, o que falam, o nome que te deram ou o nome que estão te dando, pelo manejo da palavra, você consegue obter a vitória. Manejar a palavra de Deus e você assumir, não o que as pessoas dizem, não que o sofrimento, o diabo quer fazer você pensar através do sofrimento ou da dor. Não importa, nada ao teu redor tem importância. A única coisa que você precisa é saber manejar a espada na verdade e se posicionar como filho de Deus, tomando posse daquilo que a palavra de Deus fala com respeito. Você não é um sofredor. Eles estavam numa grande batalha, e aquilo dali levou eles a uma fama positiva. Deus era com eles, Deus agiu por meio deles, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, nada de se vitimizar, mas você se posicionar naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você não é um sofredor, você não é um coitado, você não precisa chamar a atenção de ninguém, você não precisa que as pessoas tenham dó de você, porque a única coisa que você precisa carregar no teu coração é a confiança de que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, e que em Cristo você não é sofredor, você não é um coitado, você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Quando a pessoa está sob a unção do propósito de Deus, ela é valente. Se você está sob a unção do propósito de Deus, você é um valente. Logo, se você é um valente, não volta para trás, não desiste, vai até o fim. E não importa a luta que se apresentar na tua vida, você pode ter certeza, aquele que está contigo, ele nunca perdeu uma batalha e nunca deixou que aquele que está no caminho da obediência venha perder uma batalha. Fica no caminho da obediência, obedece a Deus, anda direito, anda correto, sob a unção do propósito de Deus, não importa o que vem pela frente. O Deus que te fez vencer até hoje é o Deus que vai te dar ainda muitas vitórias em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se coloca de pé. Não tenho condição de trazer todos os ensinamentos que tem nessa mensagem, né? É para não se demorar muito. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Feche